Agora vamos para o Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o que mais importa no dia de hoje. O que mais importa no dia de hoje, gente, são as pessoas, são os moradores do Rio. São os cariocas, são os fluminenses. É aí que a gente tem que concentrar os nossos esforços para trazer informação, para entender qual a dimensão do impacto do dia de ontem e do dia de hoje. Não só do dia de ontem e de hoje, mas dos próximos também. Marcos Lacerda já está aqui com a gente para nos atualizar, trazer mais detalhes sobre como está o Rio neste momento. Já temos o Marcos Lacerda com a gente? Ali. Bom dia para você, Marcos. E aí, o que você me conta, amigo? Como é que estamos nas últimas atualizações? Estamos esperando detalhes do governador Cláudio Castro, né? Que daqui a mais ou menos 1h30 deve trazer informações para a imprensa. Pois é, a gente está aguardando ainda o governador Cláudio Castro e também vai ter uma entrevista coletiva da polícia com os representantes da segurança pública. Então, a gente vai tentar entender e contabilizar a quantidade de pessoas que morreram e que estão sendo retiradas nesse momento, já foram retiradas, na verdade, da parte de mata, mas nesse momento estão sendo colocadas em rabecões e levadas para o Instituto Médico Legal. A gente não sabe ainda se corpos que foram retirados por moradores ao longo da madrugada são apenas de traficantes ou se tem moradores que não tinham nada a ver com o tráfico de drogas. Esse número a gente já trouxe aqui na programação e não é contabilizado nos 64 mortos, 4 policiais divulgados até ontem. Nesse momento, o que a gente tem no Complexo do Alemão impactando a rotina dos trabalhadores? 55 escolas fechadas, são 49 escolas municipais e 6 escolas estaduais. Então as crianças, nesse momento, obviamente, estão dentro de casa, às vezes os pais têm que sair para trabalhar e não sabem o que fazer, isso impacta muito nessa rotina. O governo do estado divulgou agora há pouco que o aumento no efetivo de policiamento na rua, todos os policiais que trabalhavam administrativamente foram colocados na rua, com 40% a mais, e a gente já começa a observar alguns pontos, principalmente aqui na região sudoeste da cidade, os policiais colocando viaturas no meio da via, demonstrando que estão ali para trazer segurança. E isso acaba impactando o trânsito em algum momento. Mas só que o trânsito hoje na cidade do Rio de Janeiro está livre. A gente pegou até o mapa de calor da cidade, digamos assim, da média das quartas-feiras por volta de 9 e 5 da manhã. A gente via as vias expressas todas em vermelho, amarelo, aquele congestionamento clássico do Rio de Janeiro, das vias expressas e da rotina das pessoas tentando acessar o centro da cidade. Hoje a gente olha esse mapa, ele está todo verde. Pouquíssimos pontos e às vezes impactados por conta de um acidente, um veículo enguiçado, porque as pessoas estão em casa. Não há uma orientação para ficar em casa, para evitar o deslocamento, muito pelo contrário. O transporte público está, nesse momento, com o seu efetivo normal, não tem nenhuma restrição, mas tem gente que teme. Então, está acabando ficando em casa, fazendo trabalho de home office e entendendo um pouco como a rotina hoje do Rio de Janeiro está, depois de um dia caótico, uma tarde principalmente caótica, impactando não apenas quem mora no Complexo Alemão, que foi o tiroteio pela manhã, mas foi uma coisa generalizada no Rio de Janeiro, que até umas 8 horas da noite não tem impacto na Zona Sul, até colocarem um ônibus fechando a Rua das Laranjeiras também, que é próximo ao Palácio Guanabara, sede do governo do estado, e que aí colocou aquele pontinho também na Zona Sul. A gente teve impacto com bloqueios de trânsito, com ônibus que acabaram sendo colocados como barricada, quase sem ônibus, sem contar as dezenas de caminhões também espalhados, cruzados no meio da via. Lacerda, quase toda a população foi afetada, se não toda, né? Quando a gente fala na totalidade, às vezes a gente pode, de alguma forma, ser exagerado, mas o Rio de Janeiro todo foi afetado ontem e a gente vê os reflexos disso hoje. As pessoas estão com medo. É claro que as pessoas estão com medo. Quem estava na rua ontem não conseguia voltar para casa. Imagino que você tenha ficado com medo. E você é uma pessoa que tem acesso amplo à informação, né? A nossa função é levar informação para as pessoas que precisam saber como ir, como chegar, para onde ir. Mas todos ficam com medo. Você disse que em vários pontos da cidade havia esses bloqueios. Agora não tem mais. Mas, de fato, menos cariocas saíram para ir trabalhar, para levar as crianças para a escola. Os que puderam ficaram em casa, os que não puderam saíram com receio, né, Lacerda? Ontem, para você ter uma ideia, eu saí um pouco depois do meu horário rotineiro aqui, e não era nem tão tarde assim, saí da redação mais 8h10 da noite, e Barra da Tijuca, gente. A última estação do BRT antes de chegar na estação final, que é a do metrô.
Então a movimentação é muito grande nesse horário. Cheguei na estação do BRT, que são os ônibus articulados do Rio, vazia. Entrei no metrô, no vagão só tinha eu e mais uma pessoa. E o vagão geralmente fica cheio nesse horário. Quando eu cheguei no centro da cidade para pegar a minha outra condução, eu moro em Niterói, região metropolitana, o ponto de ônibus deserto. Assim, falei, gente, 8 e pouca da noite, 9 horas, já é um horário mais reduzido, mas você tem um volume grande de pessoas. Aí tem um aplicativo aqui no Rio que você vai observar a circulação do ônibus, né, quanto tempo ele demora para chegar, estava dando 52 minutos. Eu fui pedir um aplicativo para retornar para casa, porque geralmente esse ônibus é de 10 em 10 minutos. Então, você acaba impactando a sua rotina. Eu não vi a violência na minha frente como o morador do Complexo do Alemão viu, como o morador de outras áreas no período da tarde acabou vendo com os bandidos armados tirando todo mundo do ônibus, ameaçando tacar fogo mais e bloqueando a via, mas acabei sendo impactado também por essa rotina sem ver armas, sem ouvir confrontos e na minha rotina da cidade. Imagina quantos cariocas também foram impactados. A cidade inteira, porque quem não viu essa violência voltou para casa mais cedo, tentou não sair, então não sentiu isso na pele ou com os olhos observando. Sim. No dia a dia, a rotina foi impactada com certeza. Valeu, Lacerda, obrigada pelas informações. Moradores do Alemão que estão sentindo agora, estão vendo agora essa violência, porque estão contabilizando corpos, estão com corpos sendo empilhados na frente deles neste momento.